E se eu te dissesse que o livro de Enoque contém segredos que revelam por que algumas pessoas negras foram sistematicamente apagadas da Bíblia? Isso mudaria tudo o que você sabe sobre as origens da fé e da história bíblica? Essas palavras podem parecer um choque, mas ao mergulharmos no mistério que envolve o livro de Enoque, a verdade começa a emergir de entre as sombras do tempo. Durante séculos, a Bíblia tem sido a principal fonte de ensinamentos espirituais e morais para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Porém, o que muitos não sabem é que uma versão da história foi cuidadosamente moldada para ocultar a presença e a influência de certos grupos, especialmente os negros, na formação da fé cristã. E no centro desse mistério está o livro de Enoque, um texto antigo que contém relatos fascinantes sobre figuras bíblicas, como os anjos caídos, os gigantes e a origem de várias nações. Embora tenha sido amplamente lido nas comunidades judaicas nos primeiros séculos, o livro de Enoque foi deliberadamente excluído do cânone bíblico. Mas por que ele foi apagado? E mais importante, o que ele revela sobre as pessoas negras na história sagrada? A resposta a essa pergunta pode mudar a forma como vemos a história da humanidade, a religião e até mesmo a nossa identidade. Prepare-se para uma jornada reveladora, enquanto exploramos como o livro de Enoque guarda segredos que têm sido há muito tempo escondidos. Por séculos, a Bíblia tem sido uma fonte de sabedoria, mas também de distorções. O livro de Enoque, um texto antigo, tem informações secretas que podem explicar como e por que certos grupos de pessoas foram excluídos da história sagrada. A Bíblia, como conhecemos, tem sido um pilar de fé e ensino para bilhões de pessoas ao longo dos séculos. No entanto, sabemos que, ao longo da história, muitos textos e histórias foram manipulados ou excluídos de maneira deliberada, criando um cânone que reflete uma visão muito específica e, muitas vezes, distorcida da realidade. O livro de Enoque, um dos textos apócrifos mais intrigantes e poderosos, é um desses exemplos. Este livro, que foi amplamente utilizado por várias comunidades judaicas antigas, foi deliberadamente excluído do cânone bíblico que hoje reconhecemos. Por que um texto tão significativo foi apagado da história oficial? O que ele contém, que é tão perturbador e revelador? Quando começamos a estudar o livro de Enoque, a resposta a essas perguntas começa a se desenrolar de maneira surpreendente. O que muitos não sabem é que ele oferece uma perspectiva totalmente diferente sobre a história da humanidade. Uma história onde pessoas de origem africana desempenham um papel fundamental. Esse livro guarda segredos sobre como os descendentes de Cão, um dos filhos de Noé, foram mal interpretados e até marginalizados ao longo dos séculos. O que o livro de Enoque revela vai muito além do que nos foi contado. Ele nos desafia a questionar as narrativas oficiais e a olhar para a Bíblia e a história sob uma nova luz. Escrito há mais de 2000 anos, o livro de Enoque foi amplamente utilizado em comunidades judaicas, mas foi excluído do cânone bíblico. Esse livro contém detalhes sobre anjos, gigantes e figuras históricas que revelam verdades esquecidas. Entre essas figuras, muitas são de origem africana, cujas histórias foram marginalizadas. O livro de Enoque não é um texto qualquer. Sua origem remonta a mais de 2000 anos, provavelmente durante o período do Segundo Templo em Jerusalém. Durante séculos, ele foi lido, debatido e reverenciado por diversas comunidades judaicas, que consideravam suas narrativas uma parte essencial do entendimento do mundo espiritual. No entanto, com o tempo, as autoridades religiosas começaram a excluí-lo da Bíblia oficial, temendo que suas revelações pudessem desafiar a doutrina dominante. Dentro do livro de Enoque, encontramos relatos detalhados sobre os anjos caídos, gigantes conhecidos como nefilins,
e as origens de várias nações. Mas há algo ainda mais profundo nesse livro. Ele oferece uma perspectiva única sobre como certas culturas, particularmente aquelas de origem africana, foram deliberadamente apagadas da história bíblica. Embora o texto fale sobre anjos, seres sobrenaturais e figuras místicas, ele também descreve pessoas de pele escura, de origem africana, que foram uma parte vital da história sagrada. A ideia de que essas figuras africanas foram sistematicamente excluídas e distorcidas ao longo do tempo não é apenas uma questão de representatividade. É uma questão de poder, controle e a maneira como a história foi reescrita para esconder a verdadeira diversidade e complexidade da origem do cristianismo. O livro de Enoque, com sua visão radicalmente diferente, nos permite olhar para o passado de uma forma nova, onde as figuras africanas, que em muitas versões da história foram marginalizadas ou omitidas, ganham um protagonismo perdido. Você sabia que a maldição de Cão, usada para justificar a escravidão, tem raízes em uma interpretação distorcida da Bíblia? O livro de Enoque oferece uma visão alternativa, mostrando como os descendentes de Cão foram essenciais para a história bíblica. A história da maldição de Cão é um dos relatos mais controversos e mal interpretados da Bíblia. De acordo com o livro de Gênesis, Cão, um dos filhos de Noé, é amaldiçoado após seu pai descobrir que ele o desonrou. Por séculos, essa história foi usada como justificativa para a escravidão, especialmente a escravidão dos africanos. A interpretação popular de que os descendentes de Cão seriam os negros e, portanto, merecedores de escravidão tem sido profundamente destrutiva. No entanto, o livro de Enoque oferece uma visão totalmente diferente. Em vez de ver os descendentes de Cão como uma maldição, ele os apresenta como figuras centrais na narrativa bíblica, com um papel importante na história da humanidade. O livro sugere que, longe de serem malditos, os filhos de Cão eram essenciais para a preservação e propagação de conhecimentos secretos, muitas vezes associados aos anjos e à sabedoria perdida. A verdadeira história dos descendentes de Cão, que foi apagada por milênios, começa a aparecer em Enoque. Ele nos revela uma visão mais complexa e rica da humanidade, onde as pessoas de origem africana desempenham um papel vital no nascimento das civilizações e no entendimento do mundo espiritual. Os nefilins, mencionados no livro de Gênesis, são descritos como seres gigantes, metade humanos, metade anjos. O livro de Enoque detalha esses seres e sua relação com a humanidade, incluindo a presença de culturas africanas que foram mal interpretadas ou apagadas da história oficial. No livro de Gênesis, a passagem sobre os nefilins, os gigantes que nasceram da união entre anjos e mulheres humanas, sempre foi um enigma. Os nefilins são descritos como seres poderosos e misteriosos, mas a Bíblia não nos oferece muitos detalhes sobre eles. O livro de Enoque, por outro lado, não só expande essa narrativa, mas também coloca esses gigantes em um contexto mais amplo, revelando que eles tinham uma influência significativa sobre a humanidade e as culturas que se desenvolveram no mundo antigo. Uma das partes mais fascinantes do livro de Enoque é a maneira como ele descreve os nefilins como seres que não apenas habitaram a Terra, mas também ajudaram a moldar as civilizações antigas, incluindo aquelas com fortes raízes africanas. O texto fala sobre como esses gigantes transmitiram conhecimentos e tecnologias para os seres humanos, algo que, em algumas tradições, é associado à sabedoria dos antigos egípcios e outras culturas africanas, que desempenharam um papel essencial no desenvolvimento de sociedades avançadas. No entanto, a história dos nefilins também é marcada por destruição e desilusão, pois seus feitos foram muitas vezes vistos como uma ameaça ao equilíbrio natural do mundo.
Essa relação entre os nefilins e as culturas africanas foi distorcida ao longo dos séculos, com as contribuições dos povos africanos sendo apagadas ou mal interpretadas. Por trás dessa história de gigantes e anjos caídos, há uma lição crucial sobre como as narrativas podem ser manipuladas e como culturas inteiras podem ser marginalizadas, mesmo quando desempenharam papéis fundamentais na história da humanidade. O livro de Enoque nos oferece uma chave para entender essas distorções e, talvez, resgatar uma parte de nossa história que tem sido esquecida. O que podemos aprender com essas histórias esquecidas e como isso afeta a nossa visão sobre a Bíblia e a história? O que será que está sendo ocultado até hoje sobre a verdadeira origem das religiões e povos? Agora que exploramos as verdades ocultas no livro de Enoque, a pergunta que se impõe é: o que isso significa para você, para mim e para o mundo em que vivemos? O que essas histórias esquecidas, que foram deliberadamente apagadas da história oficial, nos ensinam sobre a verdadeira natureza da humanidade e a história das religiões? A exclusão das contribuições dos povos africanos e a distorção da história bíblica têm impactos profundos até hoje. O que vemos no livro de Enoque não são apenas histórias antigas, são reflexões sobre como a história foi reescrita para encaixar narrativas de poder, controle e dominação. As figuras de origem africana que desempenham papéis vitais no livro de Enoque não são apenas personagens do passado, mas representam uma parte vital de quem somos e de como nossas histórias coletivas foram moldadas. Se as verdades ocultas no livro de Enoque realmente nos mostram algo importante, é que devemos questionar tudo o que fomos ensinados. O que mais está sendo escondido de nós? Que outras histórias, que poderiam nos ajudar a entender melhor nossa identidade e a verdadeira natureza das religiões, estão sendo manipuladas ou deixadas de lado? Hoje, em um mundo onde o movimento por mais representatividade e a recuperação da história negra estão crescendo, o livro de Enoque se torna mais relevante do que nunca. Ele nos desafia a olhar para o passado com novos olhos, a questionar as narrativas dominantes e a resgatar as vozes que foram silenciadas. Essa jornada de descoberta não é apenas uma questão de história, mas uma questão de identidade, poder e, acima de tudo, justiça. Nos últimos anos, o movimento por mais representatividade e o resgate da história negra tem ganhado força. Mas será que estamos apenas começando a descobrir a verdadeira história das pessoas negras na Bíblia? O que mais o livro de Enoque pode revelar sobre nossa história e identidade? Nos últimos anos, uma onda de movimento por mais representatividade, especialmente na história da população negra, tem se intensificado. Estamos vendo um reconhecimento crescente da contribuição significativa das pessoas negras para as civilizações antigas e o impacto que tiveram no desenvolvimento de religiões e culturas. Mas será que a verdadeira extensão dessa contribuição foi realmente reconhecida? O livro de Enoque, em muitos aspectos, antecipa esse movimento. Ele revela uma história onde as culturas africanas são partes centrais de uma narrativa esquecida, manipulada por séculos. O fato de que figuras africanas têm sido sistematicamente excluídas da história sagrada e do conhecimento religioso não é apenas uma questão de interpretação religiosa, mas uma questão de identidade histórica e cultural que está sendo lentamente redescoberta. O que mais podemos aprender com o livro de Enoque sobre o papel das pessoas negras na formação de nossa compreensão da Bíblia e do cristianismo? Essa conexão com a atualidade nos leva a repensar o que sabemos sobre a construção das religiões, das narrativas históricas e da própria humanidade. A revalorização dessas histórias antigas, que foram negligenciadas ou mal interpretadas ao longo dos séculos, nos ajuda a construir uma visão mais justa e equilibrada da história, onde todas as culturas são reconhecidas e celebradas. Portanto, o impacto do livro de Enoque não se limita ao passado.
ele tem uma relevância vital no presente, especialmente no contexto do movimento por mais justiça social e pela recuperação das histórias marginalizadas. O que o livro nos revela não é apenas uma chave para a história, mas também uma ferramenta para reimaginar a identidade das culturas afrodescendentes e seu papel fundamental na formação da história sagrada. Se o livro de Enoque contém verdades que foram deliberadamente ignoradas, que outros segredos ainda estão escondidos em textos antigos? E por que o mundo está apenas começando a se dar conta disso agora? Agora que começamos a desenterrar essas verdades esquecidas, surge uma pergunta fundamental. O que mais está escondido em textos antigos, aguardando para ser descoberto? O livro de Enoque é apenas a ponta do iceberg. Se ele contém informações cruciais que foram deliberadamente ignoradas e manipuladas ao longo da história, que outros segredos, ainda mais profundos, estão ocultos em outros livros e documentos antigos? Por que será que a história oficial tem sido tão seletiva em relação ao que nos é contado? Essas perguntas nos fazem refletir sobre o poder da informação e o controle sobre a narrativa histórica. Quem decide o que será registrado e o que será silenciado? As respostas a essas perguntas não são apenas questões de estudo acadêmico. Elas têm implicações diretas em nossa identidade, nossa compreensão do passado e a maneira como nos vemos no presente. Ao olhar para o passado, podemos ver como certas verdades foram sistematicamente apagadas, como as contribuições das culturas africanas e a verdadeira história dos povos que foram marginalizados. No entanto, com a descoberta do livro de Enoque e outros textos ocultos, começamos a perceber que essas histórias não estão perdidas para sempre. Elas estão emergindo como um lembrete de que a história nunca é simples e linear, mas cheia de complexidades e vozes que precisam ser ouvidas. Portanto, o questionamento não termina aqui. Se as verdades esquecidas continuam a surgir, o que isso significa para o futuro da nossa compreensão sobre religião, identidade e a própria história humana? O que mais precisamos descobrir para verdadeiramente entender a nossa origem e o papel de todos os povos na formação das narrativas que definem nossa realidade? O mistério do livro de Enoque vai muito além da religião. Ele nos desafia a reimaginar a história e a reconhecer a presença de pessoas negras na fundação de nossa fé. O que você pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação futura. O livro de Enoque não é apenas um texto religioso antigo. Ele é uma chave para uma nova visão sobre a história, a fé e a identidade. Ele nos desafia a olhar para o passado com um olhar crítico e a questionar as narrativas que nos foram passadas como verdades imutáveis. Mais do que isso, ele nos mostra que a história da humanidade é muito mais rica, diversificada e complexa do que fomos ensinados a acreditar. O resgate dessas histórias esquecidas não é apenas uma busca pelo conhecimento, é uma luta pela justiça, pela representatividade e pela reconstrução de um entendimento mais equitativo sobre as origens da fé e da civilização. A história das pessoas negras, suas contribuições e sua presença nas fundações da nossa história sagrada devem ser reconhecidas e celebradas. Agora, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Como essas revelações do livro de Enoque mudam a sua visão sobre a Bíblia, sobre a história e sobre a identidade das culturas que foram marginalizadas? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você não perca nenhuma outra revelação que vamos trazer para você.